Bom dia, bom dia, bom dia a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, hoje eu vou ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9. Livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, está falando dos 10 mandamentos. Jesus é os 10 mandamentos. O número 7 significa os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo. E o número 9 no hebraico é a serpente, que é a sabedoria de Deus falando para nós. O número 7, que são os 7 Espíritos de Deus, é o leão. E o número 9, que é a serpente, é a sabedoria de Deus. Por isso que no hebraico diz que o leão contém a serpente. Então o número 7 é o leão, que é os 7 Espíritos de Deus. E o número 9 é a sabedoria de Deus, que é a chamada serpente. Então aqui no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, Deus está se apresentando a Faraó no Egito. Olha lá, Deus manda Moisés falar a Faraó. Olha o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9. Deus falando para Moisés, ó. Quando Faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma tua vara e lança diante do Faraó, a qual se transformará em serpente. Então aqui Deus está revelando a sua sabedoria para Faraó. Ele transformou a vara de Arão em serpente. Aqui Deus está revelando que ele é a serpente. Jesus é a serpente. A serpente significa sabedoria e conhecimento. O oposto da serpente é a víbora. A víbora é aquela que vai contra os mandamentos de Deus. Essa é a víbora. Por isso que João fala no livro dele, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Deus é a serpente, a sabedoria verdadeira, e o inimigo que vai contra ele é a víbora. Então aqui, ó, no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, Deus se revela para Faraó que ele é a serpente, ele se apresenta, a sabedoria. Por isso que Jesus falou, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem. Porque Jesus é a sabedoria, Jesus é a palavra de Deus. Então aqui, pode olhar que no livro de Êxodo, primeiro Deus se revela como a serpente, depois disso ele fala 9 vezes a Faraó, para Faraó soltar o povo, e cada vez que ele falava a Faraó, ele mandava uma praga para Faraó ver que ele não tinha condições. Faraó se arrependia, dizia que ia soltar o povo, Deus ia lá e tirava a praga. Deus fez isso por 9 vezes. Na décima vez, ele trouxe a 10ª praga, aí já é o leão fazendo juízo. E as 10ª praga simboliza os 10 mandamentos, exercendo justiça sobre Faraó. E na 10ª praga morreu todos os primogênitos do Egito. Mas lembre-se que Deus primeiro teve misericórdia, foi lá, se apresentou mostrando quem ele era, depois ainda falou mais 9 vezes a Faraó, e na 10ª praga ele exerceu o juízo. A 10ª praga é o leão, aí o leão vem para fazer juízo, o rei, entendeu? Então, o livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, aqui está falando, o número 7 simboliza o leão, que é os 7 Espíritos de Deus, e o 9, que é a serpente, significa a sabedoria de Deus. Por isso que no hebraico diz que o leão contém a serpente. Entendeu? A serpente quer dizer a sabedoria verdadeira. Todos aqueles que são chamados de serpente na Bíblia, fora Deus, está dizendo que ele é sábio. Quer dizer que ele herdou a sabedoria de Deus. Agora, quando você abandona Deus e começa a usar essa sabedoria para o mal, você se torna uma víbora. A víbora é o oposto, aquele que prega uma doutrina falsa que vai levar seus irmãos para o lago de fogo. Por quê? Porque ele não pode dar vida eterna. O único que pode dar a vida eterna é só Jesus Cristo dentro dos seus 10 mandamentos. Então, se você pregar uma doutrina contrária aos 10 mandamentos, você é uma víbora. Você está destruindo seus irmãos e você não tem amor. Amém? Orai e vigiai, salvação só no nome de Jesus e dentro dos 10 mandamentos. A paz do Senhor Jesus Cristo.